Você já se enfrentou a momentos difíceis e se perguntou aonde estava Deus? Hoje vamos conhecer a história de um jovem que passou por traições, prisões e muita injustiça, mas que nunca perdeu a fé em Deus. Essa é a história de José, um homem que saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Uma jornada épica de fidelidade, perseverança e propósito. José não era um homem qualquer, ele fazia parte de uma linhagem muito importante. Seu pai, Jacó, também conhecido como Israel. Ele era neto de Abraão, um homem que recebeu a promessa de Deus. Seu avô Isaac foi filho do milagre, e seus irmãos dariam origem às 12 tribos de Israel. Mas entre todos os filhos de Jacó, José era o favorito. José era um sonhador, e desde pequeno Deus lhe dava sonhos misteriosos e as interpretações. Em um desses sonhos, José ouviu feixes de trigo se curvando diante dele. Em outro sonho, José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam aos seus pés. Seus irmãos não gostaram nada disso e diziam: "Você acha que vai reinar sobre nós?" Zombavam a história de José. O sol começava a se pôr no horizonte quando Jacó chamou seu filho mais jovem, José, com um olhar muito preocupado, e disse: "José, seus irmãos levaram o rebanho para pastar perto de Siquém, e até agora não tive notícia dele." José, sempre muito obediente, prontificou-se imediatamente para a missão de ir ver como estavam seus irmãos. Do vale do Hebrom partiu José, com sua túnica longa, balançando ao ritmo dos ventos do deserto. A distância entre Hebrom, onde José morava, até Siquém era de 80 quilômetros. Ao chegar em Siquém, não encontrou seus irmãos em lugar algum. Caminhando pelos campos, um homem desconhecido o observou e perguntou o que procurava. José explicou que buscava seus irmãos. O homem disse que eles haviam partido para Dotã. A distância entre Siquém e Dotã era de 20 quilômetros. Sem hesitar, José seguiu em direção a Dotã, sem imaginar que a sua chegada já era aguardada, não com alegria, mas com rancor e ressentimento. De longe, seus irmãos avistaram sua silhueta se aproximando, pela sua túnica colorida brilhando ao sol poente. O ressentimento que crescia dentro deles há tempos finalmente explodiu. Começaram a conspirar, convencidos de que aquela era a chance de se livrarem do irmão caçula, cujo destino parecia cada vez mais grandioso. Planejaram matá-lo e jogar seu corpo em um poço seco, alegando que um animal selvagem o havia devorado, acreditando que eliminando José destruiriam também seus sonhos. Entretanto, Rúben, o irmão mais velho, não conseguiu ignorar o peso daquela decisão e tentou convencê-los a não derramar sangue. Sugeriu que o lançassem vivo no poço do deserto, sem feri-lo. No fundo, Rúben desejava voltar mais tarde, resgatá-lo e entregá-lo ao seu pai. Quando José finalmente chegou, seus olhos brilharam ao reconhecer seus irmãos, mas antes que pudessem falar, foi brutalmente agarrado. Sem piedade, arrancaram-lhe a túnica colorida e o empurraram em direção ao poço. Sem reagir, José caiu no fundo do poço, seco, escuro e úmido, sua voz se perdendo em meio ao eco da traição. Lá em cima, seus irmãos afastaram-se como se nada tivesse acontecido e sentaram-se para comer, ignorando os chamados angustiados do seu irmão. Entretanto, enquanto terminavam sua refeição, uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu ao longe, avançando lentamente pelo deserto. Seus camelos estavam carregados de especiarias e mercadorias destinadas ao Egito. Judá, percebendo uma oportunidade, sugeriu que vendesse seu irmão como escravo, em vez de matá-lo. Para além de se livrarem do irmão, ainda lucrariam algo com isso. Os irmãos concordaram. Sem hesitar, arrastaram José do poço e o entregaram aos mercadores, em troca de 20 barras de prata. Os ismaelitas seguiram viagem, levando José acorrentado, indefeso, rumo ao Egito, para um destino que ninguém poderia prever. Quando Rúben voltou ao poço, encontrou-o vazio.
Seu coração, ao perceber que José havia desaparecido, ficou triste. Rasgou suas vestes em desespero. Para os irmãos José, aquela era a conclusão de um plano perfeito. Mas o que eles não sabiam era que Deus estava usando até mesmo a crueldade deles para cumprir um propósito maior. José havia sido traído, vendido e abandonado, mas sua história estava apenas começando. Enquanto isso, José chegou ao Egito e ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mas mesmo como escravo, José permaneceu fiel a Deus e tudo que ele fazia prosperava. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a simplicidade de José, tentou seduzi-lo. José recusou e disse: Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Com raiva, a mulher de Potifar o acusou injustamente e José foi lançado na prisão. José não apenas manteve sua fé em meio às adversidades, mas também demonstrou sabedoria e liderança em todos os lugares que passou. Quando foi injustamente lançado na prisão, após ser acusado pela esposa de Potifar, ele não se entregou ao desespero. Deus estava com ele, e José conquistou a confiança do carcereiro, tornando-se responsável por outros prisioneiros. Foi nesse período que 2 homens de alta posição no palácio do faraó também foram presos, o copeiro e o padeiro, do rei do Egito. Ambos eram homens de confiança do faraó, mas haviam cometido algum erro que o levou à prisão. Em uma noite, cada um deles teve um sonho misterioso, e ao acordarem, estavam visivelmente preocupados. José, sempre atento e sensível ao que aconteceu ao seu redor, percebeu a angústia dos dois e perguntou: Por que estão tão tristes? Eles responderam: Tiveram sonhos, mas não há quem o interprete. Então José disse: As interpretações dos sonhos pertencem a Deus. Contem-me o que sonharam. O copeiro foi o primeiro. Sonhei com uma videira com 3 ramos. Eles brotaram, floresceram e os cachos amadureceram em uvas. Eu as exprimi as uvas no copo do faraó e entreguei em suas mãos. José sorriu e disse: Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó restaurará o seu cargo e você voltará a servir o rei como antes. O padeiro, animado com a interpretação favorável do copeiro, contou seu sonho. Eu tinha 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto de cima havia pães para o faraó, mas as aves os comiam. José olhou para ele com seriedade e disse: Os 3 cestos também representam 3 dias. Mas infelizmente, dentro de 3 dias, o faraó mandará executá-lo, e seu corpo será pendurado e as aves se alimentarão dele. Exatamente como havia interpretado, no 3º dia, o faraó celebrou seu aniversário e restaurou o copeiro ao posto, mas o padeiro foi executado. Antes que o copeiro fosse libertado, José pediu um favor. Lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Peça por minha liberdade, pois foi justamente trazido para cá. No entanto, assim que foi restaurado ao seu cargo, o copeiro esqueceu completamente de José. E assim ele permaneceu na prisão por mais 2 anos, até que um novo sonho perturbador do faraó mudasse o seu destino para sempre. O faraó teve um sonho perturbador. Ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saindo do rio Nilo, seguido por 7 vacas magras e esqueléticas, que devoravam as gordas. Depois, sonhou com 7 espigas de trigo, cheias e viçosas, que eram devoradas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios do Egito conseguia interpretar o sonho. Foi então que o copeiro, que José havia interpretado o sonho, disse ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado o sonho corretamente. José foi chamado à presença do faraó às pressas. Antes de se apresentar, ele se barbeou, trocou as suas vestes, pois estava há anos preso. Diante do trono do homem mais poderoso do Egito, José humildemente declarou: Não sou eu quem interpreta os sonhos, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável.
José revelou que os sonhos do faraó eram um aviso divino. Os 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou ao rei a armazenar alimento durante os anos próximos, para que o Egito sobrevivesse à escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, declarou: será que encontraremos alguém como este homem, em que o Espírito de Deus está? Assim, José foi colocado como governador do Egito. Os dias de fome assolavam a terra, e as caravanas vindas de diferentes regiões chegavam ao Egito em busca de alimento. Entre os viajantes, um grupo de homens com vestes simples e cobertos pela poeira do deserto caminhavam com semblantes cansados, mas determinados. Eram os irmãos de José, que haviam deixado Canaã na esperança de comprar trigo para sua família. Eles não sabiam que o homem que governava o Egito era responsável por administrar os celeiros, era justamente o irmão que havia sido vendido anos antes. Ao chegarem diante do palácio, foram conduzidos até a presença do governador, com os olhos baixos e em sinal de desespero, em respeito. Os irmãos de José estavam aliviados e prontos para partir de volta a Canaã, felizes por terem conseguido comprar alimento e por estarem todos juntos. No entanto, antes da despedida, José ordena secretamente que um dos seus soldados coloque a taça real no saco de cereal que Benjamim, o irmão caçula, levaria. Quando os irmãos partem confiantes de que tudo estava resolvido, José dá uma ordem aos soldados: vão atrás deles e finjam que descobriram o roubo da taça. Os soldados já sabiam do plano, mas seguiram as ordens de José. Ao alcançar os irmãos, os acusaram de roubo. Assustados e indignados, os irmãos juram inocência e dizem que nunca fariam algo assim. Mas quando os soldados revistam o saco de cereal, a taça é encontrada exatamente com Benjamim. O choque e o desespero tomam conta de todos. Sem outra opção, eles são obrigados a voltar ao palácio para enfrentar as consequências. Diante de José, a grande provação começa. Ele finge estar indignado e os acusa de um crime imperdoável: roubar a taça real. Então Severo declara que todos podem voltar para casa, mas Benjamim deverá ficar como escravo no Egito, como punição. Os irmãos entram em desespero, pois sabem que se voltarem sem Benjamim, seu pai Jacó ficará devastado. Nesse momento, Judá, um dos irmãos mais velhos, se adianta e faz um discurso emocionante. Com lágrimas nos olhos, ele explica que Benjamim é o filho mais novo e o favorito de Jacó, pois é o único filho que restou de Raquel, a esposa amada de seu pai. Ele então se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para evitar que o sofrimento de Jacó seja ainda maior. Diante dessa atitude nobre de José, e ao perceber que seus irmãos mudaram, José não consegue mais se conter. Tomado pela emoção, ele ordena que todos os egípcios saiam da sala. Entrando em lágrimas, revela sua verdadeira identidade. Eu sou José, o vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Os irmãos ficaram paralisados sem acreditar no que estão ouvindo. José os tranquiliza. Ele diz que não precisam ter medo, pois tudo aconteceu conforme o plano de Deus. Explica que foi enviado ao Egito para salvar vidas e que a fome ainda duraria mais 5 anos. Em vez de ressentimento, ele demonstra compaixão e perdão. Por fim, José dá uma ordem clara: seus irmãos devem voltar para Canaã para buscar Jacó e toda a sua família. O faraó, ao saber dessa história, oferece o melhor lugar do Egito para que Jacó e seus descendentes possam viver. Assim, o reencontro da família se torna não apenas um momento de alegria, mas um novo começo, marcado pelo perdão e pela sobrevivência, pela providência divina. E você, já precisou perdoar alguém? Escreva nos comentários.
A história de José nos mostra que mesmo em tempos difíceis, Deus está no controle. Ele transforma o mal em bem e cumpre seus planos. Se você está passando por desafios, lembre-se, o Deus que esteve com Jacó está também com você. Comente aqui qual a parte da história de José mais te impactou. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias inspiradoras da Bíblia.